Fala galera, sejam bem-vindos ao 21 no Dado. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, Stefano Fara. Opa galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Ele é o nosso mestre da campanha do torneio de Topaz, que estreia agora dia 1º de dezembro. E meu namorado também, apesar que, XP Extra... De jeito nenhum. Sacanagem. A ideia de hoje é dar um panorama geral das regras da 5ª edição da Lenda dos Cinco Anéis, já que a edição saiu há pouco tempo, foi em 2018, não é isso? 2018, isso. E tem muita gente que não conhece ainda. A gente fez também um vídeo bem curto falando do cenário de Rokugan, que ele é super underground. Tipo, eu jogo RPG tem 15 anos e eu comecei a jogar Legends, conheci Legends tem 2 anos. E assim, eu gostei muito do cenário, então eu recomendo demais que você dê dá uma olhada lá no vídeo, vai estar o link aqui na descrição. E dá uma chance também pro torneio de Topaz que a gente terminou de gravar agora, a primeira temporada. Tá muito foda, tem a participação da galera do Dano Máximo também. Então eu recomendo demais. Que eu sou muito cala-saco de Legends, cara, não adianta. Então, Stefano, você quer começar explicando um pouquinho do sistema pra gente? Sim, podemos começar. Na verdade, no Lenda dos Cinco Anéis, você não tem aqueles atributos clássicos que tem em D&D, Pathfinder, como carisma, força, destreza. Você vai ter 5 anéis. Ar, água, terra, fogo e o Void, que é o vazio. E esses anéis, na verdade, eles vão representar características da personalidade dos personagens. E, além disso, eles representam maneiras de como um personagem vai abordar uma determinada situação, resolver uma determinada questão. Então, um personagem com ar alto, ele representa graciosidade, esperteza, precisão. Praticamente eu. Mentira, gente. A minha personagem de Legends tem ar alto. É um personagem eloquente, hábil fisicamente e socialmente perspicaz. E terra representa a capacidade de se manter firme, ser racional, meticuloso. É um personagem com um anel de terra alta, é resistente mentalmente e fisicamente, confiável e ele evita riscos também. O anel do fogo ele vai representar uma personalidade mais agressiva, mais apaixonada. Então, personagens com um anel do fogo muito alto, eles tendem a ser personagens mais inventivos, eles tendem a ser personagens com uma rapidez física maior e às vezes eles têm uma postura muito direta, o que também pode acabar sendo entendido como uma forma indelicada. Um personagem, por exemplo, que tem um anel da água mais alto, é um personagem que ele vai ser mais amigável, ele se adapta melhor às situações em que ele se encontra, ele é fisicamente muito flexível, e ele tem uma personalidade mais tranquila e perceptiva. E por fim você tem um anel do Void, ou vazio, que representa assim, uma pessoa que é mais introspectiva, uma pessoa mais centrada, que tem uma certa conexão com um lado espiritual, né? Ele tem um lado espiritual mais apurado, e de certa forma até é uma pessoa mais sábia. Então essas são as características que representam cada anel. E mais pra frente a gente vai entrar em detalhes de como funcionam os rolamentos e vocês vão entender melhor como funciona essa questão da maneira que você opta por encarar uma determinada situação. E, bom, agora a gente vai explicar melhor como é que funciona os rankings dentro desses anéis, né? Como a gente qualifica esses anéis. Os anéis eles podem variar de rank 1 até o rank 6. E esse valor vai determinar a quantidade de dados de 6 lados que você vai poder usar nos seus rolamentos. Todo rolamento do jogo de Legends, ele soma os seus dados que vêm do anel, os dados de 6 lados, com os dados que vêm da skill, que são dados de 12 lados. E aí você vai conseguir formar o seu rolamento. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente. Então é importante saber o seguinte, você vai ter então de 1 até 6 no seu atributo, e esses valores eles têm algumas significâncias. Por exemplo, um atributo 1 é um atributo fraco, você é deficiente naquele anel. O atributo 2 você está considerado na média. Já o atributo 3 você é acima da média, 4 você é excepcional, 5 você é lendário e 6 você é um ser sobrenatural. Esses anéis também são importantes para calcular o que a gente chama de atributos derivados. São eles resistência, compostura, focos, vigilância e os pontos de vazio. A resistência basicamente vai determinar a sua estamina física, o quanto você consegue aguentar de esforço físico e de dano. E ele é calculado através de terra mais fogo vezes 2. A compostura, por sua vez, ela vai determinar a sua força mental e emocional. Ela é calculada com terra mais água vezes 2. É interessante isso de você ter a compostura, né?
como uma capacidade de resistir mental, porque o sistema ele te dá outras maneiras de você se dar mal sem ser só o dano físico, né? Então é um sistema que favorece muito as tretas e é muito legal de jogar. Bom, o foco é a velocidade de reação a uma ameaça. Ele é usado na iniciativa e é calculado com fogo mais arma. A vigilância é a habilidade de perceber ameaças, então perceber uma emboscada. Ele é calculado com ar mais água divididos por 2. E ponto de vazio é um recurso muito próprio assim, do sistema de Legends, é um ponto variável. Você pode gastar esse ponto para melhorar um rolamento seu ou para acionar alguma habilidade específica. Bom, o Legends ele tem várias skills, né, várias habilidades na sua ficha. E elas são divididas por grupos. Cada grupo ali vai ter uma espécie de um significado. Então, por exemplo, você tem lá o grupo artesão, que é basicamente as skills que envolvem criar arte. Então você tem estética, desenho, composição e ferreiro. Dentro de marcial você tem ginástica, arte marcial corpo a corpo, arte marcial à distância, arte marcial desarmado, meditação e táticas. Um outro grupo é o acadêmico, que envolve todas as habilidades que têm a ver com estudos. Então você tem cultura, governo, medicina, sentimento e teologia. E tem o grupo social também, que é muito importante para aquela parte de tretas, que tem dentro dele comando, cortesia, jogos e atuação. O último grupo é o grupo da troca, que tem as habilidades de comércio, trabalho, navegação marítima, ardiloso e sobrevivência. Bom, sempre que você vai fazer um teste envolvendo uma skill, você é obrigado a escolher um anel para fazer junto com essa skill. E como a gente falou anteriormente, o anel ele vai determinar a forma como você quer lidar com uma situação. Então, por exemplo, se você está usando o anel do ar, significa que você quer refinar um item, ou então que você quer fazer uma simulação se você estiver numa luta, né, quiser fazer uma finta, ou de repente você está fazendo uma análise em cima de um documento. O anel da terra ele tem a ver com restaurar, usar da razão, produzir, suportar um dano físico de repente, ou então lembrar de algum fato. Já a água, de novo, toda aquela questão da adaptabilidade do charme, né, na interação social, por exemplo. E o vazio, você tentar ser uma pessoa mais iluminada, talvez fazer um autossacrifício, se sintonizar com o ambiente à sua volta. E o fogo, você tem aquela questão inventiva. Você pode inventar, ou então quando você quer provocar alguém, ou você então está teorizando sobre algo. Tudo isso está ligado ao Anel do Fogo. E essas são as formas como você pode lidar com as situações que o mestre vier a passar para você. Outra coisa interessante de falar é que você tem toda essa lista de skills que a gente vai estar disponibilizando aqui também para vocês, e elas devem atender a todas as situações que aparecem no jogo. Porém, em alguns casos, o mestre pode achar necessário criar sub-skills, que são para coisas mais específicas. Então, por exemplo, a gente vai ver no torneio de Topázio que existe um duelo, e existe um ritual de duelo muito específico de Legends, que se chama Iaijutsu. Ele não consta como uma das skills básicas, mas como a gente julgou muito importante para esse torneio, a gente criou então uma sub-skill Iaijutsu. E aí, só para explicar um pouco mais, o ideal é que essa sub-skill custe menos XP na hora dos personagens comprarem. Assim como os anéis, elas também recebem ranks, que vão de 1 até 6. E aí segue a mesma lógica dos anéis. No 1 você tem um treinamento muito básico, no 2 você está aprendendo os fundamentos, no 3 você já é um profissional, no 4 você já é muito bom no que você faz, no 5 você é um dos mestres naquela arte, e o 6 é uma habilidade sobrenatural naquilo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o rolamento de Legends, como é que funciona. Basicamente, você tem os dados de 6 lados, né, que são os seus anéis, e o dado de 12 lados, que são os seus skills, eles vão aparecer aqui do lado. E o que importa é que eles têm alguns símbolos, e esses símbolos são comuns nos dois dados, né? Então a gente tem sucesso explosivo, sucesso, strife, oportunidade e face branca que ninguém quer tirar. E como é que você monta o seu rolamento, né? Você tem um número de dados que equivale ao seu anel, então se você tem um anel de água 2, você tem 2, e você vai rolar 2 dados pretos, e se você tem uma habilidade de arte marcial 2 também, você vai rolar 2 dados brancos, total de 4. Como ela falou, então você vai pegar esses dados, você vai fazer o rolamento. Esses dados vão te dar ali uma série de símbolos e você pode modificar esse rolamento. Isso vai depender das suas vantagens, desvantagens e habilidades que o seu personagem tem na ficha. Isso geralmente vai fazer com que você rerole alguns dados
ou que você possa escolher os dados que você quer rerolar. Depois que você fizer essas modificações, você vai ter que escolher os dados que realmente vão compor o seu resultado. E aí entra mais uma importância da questão dos anéis, porque o anel que você está utilizando para fazer aquele rolamento é o que vai determinar a quantidade de dados que você pode escolher. Então, no exemplo que a Amanda deu, se você tem um anel 2 e você jogou 2 dados pretos, você vai poder escolher apenas 2 dados para poder formar o seu resultado. Então você vai ter lá os seus 4 dados rolados, você vai escolher 2. E aí você vai ver quais são os símbolos que aparecem nesses dados. Se aparecer o símbolo de sucesso explosivo em um deles, você tem direito a rerolar o dado. Então, se você tem um sucesso explosivo num dado preto, você tem direito a rolar mais um dado preto. Se você tem um sucesso explosivo no dado branco, você tem direito a rolar mais um dado branco. E aí, depois de fazer esses rolamentos extras do explosivo, você vai ver o que restou. Então, você vai olhar a quantidade de sucessos que você tem. Ah, você conseguiu passar pelo valor que o mestre te deu de dificuldade? Se sim, se você pegar igual ou acima, você foi bem sucedido. O símbolo de Strife, ele representa mais ou menos o estresse do seu personagem em executar aquela ação. Por isso que é importante aquele atributo da compostura que a gente falou. E no final tem as oportunidades, que elas são um efeito extra, digamos assim. Você consegue fazer efeitos de acordo com as técnicas que você tem, ou então mesmo usos gerais de oportunidade para cada tipo de anel que você utilizou no seu rolamento. Mas fica tranquilo que a gente vai fazer uma simulação para vocês entenderem melhor. Nós vamos começar aqui como se fosse um rolamento de combate, tá? Então existe uma skill chamada Martial Arts Melee, que é então arte marcial com uso de armas. E aí basicamente o que acontece? A personagem está numa situação de combate e ela vai virar e vai falar como ela pretende lidar com isso. Então a personagem da Fernanda, por exemplo, vira e fala: eu vou entrar na luta, mas eu quero fintar o meu oponente, eu quero fazer com que... eu quero desviar dos seus ataques, gerando que ele cometa um erro, para aí sim eu atacar. Uma vez que ela descreve a forma como ela quer entrar nesse combate, o mestre com o jogador vão determinar qual é o anel apropriado. Então, como ela está falando em fintar, causar erro no adversário, enganar o adversário, isso tudo está ligado ao anel do ar. Ela então vai fazer um cheque na postura do ar. A personagem dela tem R3, Ar 3, Rank 3, e tem Skill 3 em combate com espada. Ela então vai rolar 3 dados brancos e 3 dados pretos. Como vocês podem ver, os dados já vêm aqui com os símbolos. Alguns dados têm mais de um símbolo. Digamos que ela tem alguma habilidade que permita ela rerolar 2 dados. Ela então vai olhar para esses dados e vai ver quais dados ela não acha muito interessante e vai rerolar esses dados. No caso, então, ela vai rerolar um dado preto com oportunidade com Strife e um dado branco que não tem símbolo nenhum. Então ela rerolaria esses 2 dados. E esses 2 resultados novos substituem aqueles resultados antigos. No caso, ela não conseguiu melhorar o dado branco e o dado preto veio um sucesso. Como ela tem anel 3, ela escolhe até 3 dados. Lembrando que é importante frisar que é escolher até 3 dados. No Legend, sempre que você for fazer um cheque, inclusive de ataque, você sabe previamente qual é a dificuldade desse teste. Então o jogador pode escolher os dados de acordo com essa dificuldade. Às vezes é mais interessante para o jogador falhar do que, de repente, passar num determinado teste, mas acabar pegando muito Strife e deixar o personagem sobrecarregado emocionalmente. Ela então escolheria, ela poderia pegar, digamos aqui, os 2 sucessos simples e o sucesso com Strife. E aí ela passaria no cheque dela, o cheque de ataque, digamos, dificuldade 2, ela passaria, teria um sucesso extra que implicaria num acréscimo de dano. Tá? Digamos que um desses dados tivesse sido um sucesso explosivo. O sucesso explosivo permitiria ela rolar mais um dado. Então, se o sucesso explosivo veio num dado preto, ela poderia rolar mais um dado preto. E ela poderia escolher esse dado preto também, mesmo que ultrapassasse aquele limite de 3. Então, sempre que você tem um sucesso explosivo, é como se você pudesse pegar um dado extra, o dado extra que você vai rolar.
Você pode pegar ou não, também é uma escolha do jogador. E aí ela teve uma oportunidade. Ela então anotaria na ficha dela que ela recebeu 1 de estresse, 1 de strife, e com essa oportunidade ela pode ver o que ela é capaz de acionar das técnicas dela para colocar um efeito extra no ataque que ela fez. Vale a pena reparar aqui do lado das skills, né, você tem aqui o grupo marcial e você tem as skills que fazem parte do grupo marcial. E aqui do lado ele dá sugestões, dicas, digamos assim, do que significa cada anel. Então o anel do ar é finta, o anel da terra é aguentar, né, sustentar. O anel do fogo seria você tentar sobrepujar com muita violência o oponente. O anel da água é mudança, então você ia mudando a sua postura, se adequando ao seu oponente. E o anel do void, né, do vazio, é você se auto-sacrificar para conseguir o objetivo. Isso aqui é apenas um direcionamento, tá? Não é para ficar preso a isso. Mas serve para você entender como é que funciona o approach de cada anel para aquele determinado grupo de skill. Outra coisa que é legal falar é que você não precisa ficar preso a isso. Você pode usar os approaches de outros grupos para o seu cheque. Então a gente vai ver, por exemplo, pegando aqui as habilidades acadêmicas, né? Você tem aqui, por exemplo, cultura, tá? Cultura envolve todo o conhecimento que você tem da cultura de Rokugan. Então você está ali num debate na corte e você quer demonstrar o seu conhecimento com relação a alguma tradição de Rokugan. E você quer convencer aquela pessoa de que a sua visão daquela tradição é a visão certa. E você procura convencê-la através de um debate racional, digamos assim. Se vocês olharem aqui, os approaches são analisar, lembrar, teorizar, observar e sentir. Racionalizar, né, usar da razão, não estaria aqui. Porém, olhando nos outros grupos, a gente vê que usar a razão é um approach da Terra para skills sociais. Mas nesse caso se aplicaria para o uso da cultura. Então você conversa com o mestre, vocês avaliam, e o mestre vai falar, não, ok, faz sentido o que você está falando. Então você faz um cheque de cultura na postura da Terra. Você está usando de razão para convencer um outro personagem de que a sua visão de uma determinada tradição do Império é a correta. No caso da personagem da Fernanda, ela tem Terra 2 e o Cultura 1. Então ela rolou 2 dados pretos, 1 dado branco. Ela poderia escolher até 2 dados. Então ela poderia pegar aqui o sucesso limpo e o sucesso explosivo. Pode falar. Outra ideia seria que, já que a personagem da Nana, no caso, a Yogo Rotaro, ela tem Terra 2. Então, provavelmente, ela ia fazer aquele choro básico de jogador e ela ia tentar ir para uma postura um pouco mais favorável a ela. Então, vamos lá. No caso, ela tem Ar 3 e Fogo 3. Então, você como player, você pode tentar, lógico, que encaixar o rolamento de maneira que ele seja mais favorável para você. Então, por exemplo, eu tenho um ar bom, eu vou tentar analisar a situação. Ou então eu posso tentar ser super criativo e teorizar a respeito da situação, que são posturas possíveis ali. Ou então você pode mentir mesmo, tentar enganar. Você pode falar a respeito de uma determinada tradição e incluir coisas que não fazem parte dessa tradição, mas com isso tentar enganar o seu oponente. Também estaria ligado à postura do ar. Ótimo, vamos mentir pra ele então. Então vamos lá, vamos fazer então um cheque de cultura na postura do ar. Ele então passaria a rolar 3 dados pretos ao invés de 2 e 1 dado branco. É importante falar que assim como no ataque, né, no combate, o que importa é o mestre vai te passar uma situação. Você tem que olhar para essa situação e falar para o mestre como você quer interagir com ela, tá? Seja da forma como você quer interagir e os conhecimentos que você quer utilizar. Através dessa conversa é que vocês chegam no anel que o seu personagem vai utilizar no rolamento e na skill que é mais apropriada. Tá? É tudo um debate entre jogador e mestre para poder formar o seu rolamento.
Eu acho que, cara, pelo rolamento é isso. Acho que não temos muito a falar, também senão vai ficar muito complicado. Esse é o básico de como funciona o rolamento no jogo de Legends. Bom, galera, por hoje foi isso. Conta pra gente o que você achou, se você já conhecia o cenário de Rokugan, de repente você jogou uma edição mais antiga, você já conhecia a quinta edição, está interessado em testar o sistema. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder. E também, de repente, se tiver uma dúvida muito legal, a gente pode fazer um segundo vídeo. Acompanhe o Torneio de Topázio, que tá muito legal a aventura, prometo pra vocês. Estreia dia 1º de dezembro. E se você brotou aqui nesse vídeo por acaso, dá um confere no canal, que tem vários vídeos legais, tem campanha de RPG de vampiro, de Pathfinder, de D&D, tem muita coisa legal, a gente se empolga jogando, vale a pena conferir. E toda semana tem vídeo, então deixa o seu like aí, por favor, e se inscreve. Até a próxima! Tchau.